Fala, Carioca, tudo bem? Bem, para você pode estar bem, mas não está bem é para o nosso prefeito Crivella. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A impopularidade gigantesca de Marcelo Crivella. Cola aí! Tem uma história que quando um presidiário está caminhando para a cadeira elétrica ou para o enforcamento nos Estados Unidos, as pessoas gritam "Dead man walking", homem morto andando. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o prefeito Crivella. Ele é um morto-vivo, não pela aparência, mas sim pelo seu estado político atual. Crivella tem visto a sua popularidade, que nunca foi muito alta, derreter completamente. Uma enquete que a gente publicou aqui no Diário do Rio, feita pela Juventude Democratas Carioca, dos Democratas, quer dizer, ligado ao Partido Democratas, fez uma enquete com 300 pessoas em 3 bairros do Rio, Tijuca, Campo Grande e Copacabana. Deu uma soma de ótimo mais bom para Crivella de incríveis 7% e de ruim mais péssimo de 79%. Ou seja, são favoráveis ao governo Crivella apenas 7%, que deve ser, se você pegar alguma estatística, mais ou menos aí parecido com o número de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu não vejo outra forma de alguém achar que o governo dele é bom, nem estando nomeado ali no governo dele, tá? De achar que o governo de Crivella atualmente é positivo. O Bruno Casuíro falou até na live dele ontem que talvez a pesquisa, certamente ela tenha erros, porque não é uma pesquisa científica, que talvez ele tenha talvez 10% a mais, mas mesmo assim é uma popularidade baixíssima para um prefeito exercendo seu cargo. Prefeito de comparação, né, se você entrar no Diário do Rio, você vê que a popularidade do Wilson Witzel é um pouco maior, e a de Bolsonaro, que teve uma votação acachapante aqui na cidade, no estado do Rio, é bem maior que isso. E isso, lembrando sempre que a mídia também não é favorável a Bolsonaro, como não é favorável a Crivella. Essa impopularidade do Crivella está se refletindo na Câmara dos Vereadores. A imprensa não tem nem falado isso muito, mas ontem teve uma votação de uma mudança ali na lei orgânica, que hoje se o prefeito não tiver vice-prefeito, né, como é o caso, o prefeito e o vice-prefeito forem cassados, só pode ter uma eleição direta, falta menos de um ano para o governo. No caso Crivella, faltam menos de 2 anos, faltam 1 ano e 8 meses para o fim do governo Crivella, finalmente, data esperada por muitos. Teve ontem, era preciso um quórum qualificado, ou seja, 2/3 da Câmara, 34 votos. Crivella conseguiu que não passasse por causa de um voto, foram 33, sendo que 6 dos votos do PSOL, que estão longe de serem aliados de Crivella, foram contra essa mudança. Ainda contando com a abstenção do voto de Leandro Lira, do Novo, que também não faz parte do grupo de apoio a Crivella, e um voto contra essa mudança de Carlos Bolsonaro, novamente longe de ser do grupo de Crivella. Consta mais 2 abstenções, uma do PDT e do Marcelo Araca não foram. Então, contando assim nos dedos, o Crivella teria então 7 votos certos na Câmara dos Vereadores. E lembrando, um dos votos favorável a essa mudança da emenda, que seria um caminho aberto para o impeachment de Crivella, foi do Jairinho do MDB, que é líder do governo na Câmara dos Vereadores. Sinal que acabou qualquer chance de Crivella fazer algo na Câmara. Ele está totalmente impopular na população, sem apoio na Câmara, um dead man walking, ele não tem aí muita chance de fazer nada. Ele é, na verdade, um ex-prefeito em exercício. Ele é um prefeito que está esperando ser cassado, ser impeachmentado. Muitos eleitores do pessoal me criticaram especialmente, porque eu falei que o pessoal votou a favor do Crivella, esperando que Marcelo Freixo fosse eleito numa eleição direta. Que, na minha concepção, eles não estão importados com a democracia, como disseram, que isso seria um golpe da Câmara dos Vereadores. O que a Câmara dos Vereadores queria, na verdade, é comparar como é com a Constituição Federal, que é com 2 anos. Tem um ar de golpe? Tem, mas pode até ser. Mas a desculpa do pessoal foi a pior possível. Com um pouco do Lira também, é o próprio Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro não votou pela mudança da lei orgânica, porque espera que numa eleição a ser feita talvez esse ano, pudesse entrar o Rodrigo Amorim do PSL. E eu digo para os frechistas, a chance é muito maior de entrar Rodrigo Amorim do que de entrar Marcelo Freixo. Vamos lembrar que a eleição no passado,
no Rio de Janeiro. A votação do conservador foi tão alta que era esperado que Eduardo Paes, com muito tempo de TV, com uma capacidade de articulação muito maior do que o PSOL, levou um susto e não foi eleito. Por outro lado, essa enquete feita pelas Juventudes Democratas apontou Marcelo Freixo com, deixa eu ler aqui, assustadores 29% das intenções de voto, seguidos por Índio da Costa com 10% e Rodrigo Amorim com 8%. Eu vou até dizer uma coisa, né? Tem aí um pouco do recall do Freixo, mas Índio também foi candidato. Amorim não, Amorim tem esses 8% porque de gente que sabe que ele é do PSL. Se você não leu o Diário do Rio ou não está na política, nem sabe, não deve imaginar quem seja, né? Ele é o homem que quebrou a placa da Marielle, é um conservador esse neocon, né? Não vou nem chamar de conservador. Mas a questão do Freixo é até interessante, porque o meu primeiro vídeo nesse novo diário foi dizendo, no pré-novo diário, foi dizendo que eu preferia Crivella do que Freixo ainda. Eu acho que Crivella estaria fazendo um melhor governo do que Freixo. Hoje, né, passado alguns meses, nem tantos meses, talvez algumas semanas, eu acho que Freixo provavelmente estaria governando muito melhor que Crivella. Não estaria falando essas besteiras, como dizer que o Rio está uma bagunça, que até tá, né, mas ele é o responsável pela bagunça. Não estaria esse problema com o VLT aí de querer não pagar, não respeitar os contratos como deve respeitar. E uma série de desordens. E uma das coisas piores, né, que é essa briga com a Câmara de Vereadores, não é apenas só porque ele não gosta dos vereadores. É porque ele não sabe nem como se relacionar. Ele faz um acordo com o vereador e no mês seguinte ele quebra o acordo. E uma coisa que o homem tem que ter, né, um homem público, mas ainda é a palavra. E o Crivella não cumpre com a palavra dele. Hoje o Felipe Luciano comentou até algo interessante, né? Enquanto a Dilma, você ainda tinha aquela questão aí da desonestidade do PT, com o Bolsonaro você pode ter uma ligaçãozinha ali com a milícia, e até questão, né, de direita e esquerda, o Crivella não tem isso, né? A gente não gosta do Crivella pelo simples e total fato da incompetência dele, inoperância. Ele não tem nem quem defenda tirando a Igreja Universal. Se você não for da IURD e perguntar para uma mesa com 10 pessoas se alguém é favorável ao governo do Crivella, vou dizer, vai me espantar se pelo menos uma pessoa levantar e dizer que é favorável a ele. Bruno Casurrilho até citou bem. Você pode falar que o Eduardo Paes não fez nada, era corrupto, ou César Maia fez muita besteira, não gostar dos dois, mas você consegue apontar o que eles fizeram nos mandatos de governo. Crivella não tem nem isso. Crivella, nesses quase 2 anos e meio, não fez nada, não fez absolutamente nada que pudesse marcar sua gestão. Sua gestão, então, se terminar hoje, vai ser marcada pela inoperância, incompetência e, provavelmente, por ser o primeiro prefeito impeachmentado do Rio de Janeiro. Então isso é Cariocada, obrigado, espero que tenham gostado ou não tenham gostado. Se assistiu até o final e não gostou, pelo menos deixa um comentário aí, fala que eu posso melhorar. Peço que siga a gente no Facebook, YouTube, Twitter e, claro, escute a gente nos podcasts. Até semana que vem e lembrando, sexta-feira tem Semana no Rio comigo e Felipe Lucena.